Segunda-feira, dia 26 de maio de 2025, nós estamos começando mais uma edição do Desperta para que você saia da sua cama muito bem informado para enfrentar a semana, que está começando hoje e vai ser uma semana muito quente, se Deus quiser, porque nós jornalistas precisamos desse calor para poder trabalhar bem para você, tá bom? Então, bom dia, vamos sair da cama, bom despertar, bom início de semana e vamos nessa, O dia hoje quente lá fora e aqui dentro também. Como você sabe, na sexta-feira passada houve uma turbulência nos mercados em função de uma medida do governo que, no afã de encontrar fontes de receita, aumentou o IOF. Aumentou primeiro para todo mundo, depois isentou os fundos de investimentos em aplicações no estrangeiro, o que fez com que houvesse uma saraivada de críticas e algumas delas absolutamente compreensíveis. A classe média, por exemplo, chiou bastante, porque está se tornando um mantra desse governo. Toda vez que algo não dá certo para o mercado financeiro, o peso acaba recaindo sobre o lombo da classe média, e foi isso que aconteceu mais uma vez. O recuo do governo irritou muito, tanto dentro quanto fora do governo, causou muita irritação. Por quê? Porque é o terceiro recuo seguido por causa de pressão do mercado financeiro, e fica aqui a pergunta, mas até que ponto vai a vontade desse governo, da área econômica, seja lá de quem for, de atender aos apelos do mercado financeiro. E o tal mercado inventou um jeito de se fazer ouvir, mais do que já se faz ouvir, no escurinho do lobby, nessas coisas todas, ou então na claridade das decisões do Conselho Monetário Nacional e do Copom, porque ali é escancarada a coisa. Mas essa história de um movimento que beira o lockout a toda vez que uma medida desagrada, já torrou a paciência da nação. Ninguém aguenta mais isso. E aí vem o governo, toda vez que há uma reação, fala, tá bom, então vou voltar atrás. E voltou de novo. Então a coisa está muito mal parada na área da economia, as críticas vão se avolumando, e críticas, como eu disse, vêm de fora e também de dentro do governo, E sabe-se que há uma relação de absoluta rivalidade ali entre dois ministros importantes, que são o Fernando Haddad, que parece perder todas sempre, e o Rui Costa, que sempre parece ganhar todas, Muitos petistas de carteirinha com quem eu conversei esse fim de semana acham que o Rui Costa é um problema, só que é um problema muito vinculado ao presidente da República, porque não abre mão dele, quer lá o Rui Costa ao lado, e o Rui Costa é um sujeito que tem se empoderado e ganhado todas as discussões em que se mete aí com outras áreas, O certo é que faltou mais uma vez, a sabedoria da área da comunicação social. Porque se era para dar problema, por que esse problema não pode ser antevisto quando da formulação da medida, quando da assinatura da medida? E o que fez o ministro Haddad? Colocou o problema no colo do presidente. Falou para o jornal o Globo que a decisão foi tomada na mesa do presidente da República quando foi questionado sobre a ausência de participação da Secretaria de Comunicação do Governo Federal, Então tá um jogo de empurra lá no Palácio do Planalto, A popularidade do presidente Lula mais uma vez arranhada, enquanto se prepara aí, a condição inicial, a manjedoura do pleito de 2026, e por conta desses desencontros aí, a gente vai tendo cada dia que passa mais dificuldade para, até mesmo para defender coisas plausíveis como quer fazer o governo, como é isso, essa história de tributar quem não paga imposto nunca. A questão é que não dá, mais uma vez, para defender alguém que coloca 3,5% de IOF para a classe média e deixa os bancos pagando 1,1%. Triplica a tarifa cobrada da classe média, enquanto desconta da Faria Lima aquilo tudo que qualquer cidadão normal está pagando aí para fazer um passeio para fora, levar os filhos na Disneylândia, comprar um produto qualquer importado aí pela internet, Tudo isso onera a classe média. Então, hoje esse assunto continua. Às 16h, os dois briguentos, o Fernando Haddad e o Rui Costa, vão estar reunidos com o presidente Lula, que mais uma vez vai tentar botar panos quentes, mas já criou-se uma marca para esse governo de ineficiência. Essa história de propor uma medida, assinar o decreto, publicar no Diário Oficial e no minuto seguinte voltar atrás, não dá. Você concorda comigo? Espero que sim. Tem muita gente que acha que qualquer crítica que a gente faça ao governo aqui é um pecado mortal, mas olha, tem coisas que têm que ser criticadas, até porque elas parem de acontecer, porque o prejuízo é inequívoco, ele vem de qualquer... vou usar uma palavrinha mais difícil, é inexorável, Não dá para a gente se livrar do prejuízo que isso vai provocar lá no futuro, porque vai compondo aos poucos a imagem de um governo tíbio, de um governo medroso, de um governo acanhado, que é o primeiro rangido, ao primeiro mostrar de dentes do mercado financeiro, corre para voltar atrás com tudo que havia feito e proposto, Enquanto sacrifica a classe média com essas medidas aí, por exemplo, essa do IOF,
Bom, então esses são os assuntos aqui no Brasil. Aí fora do Brasil nós temos de novo um bombardeio massivo da Rússia contra a Ucrânia e muitas palavras, né, na guerra de retórica daqui e dali, o Trump dizendo que não entendo porque que o Putin, com quem tem uma boa relação, ficou tão doido assim, se ele quiser tomar a Ucrânia toda, ele vai se ferrar. São essas declarações genéricas e vazias, enquanto o mundo continua assistindo, né, ao grande genocídio promovido pelo Estado fascista de Israel. Tá? O Estado fascista de Israel, que sob gestão de um líder notadamente fascista, repete com os palestinos aquilo que os alemães fizeram com os judeus no introito da Segunda Guerra Mundial. Tá? É sobre isso que o nosso programa vai falar hoje e muitos outros assuntos que você não pode deixar de acompanhar conosco aqui até às 8 da manhã, tá bom? E hoje eu vou estar com vocês também no N1 para a gente continuar aprofundando a discussão daquilo que a gente começa a mostrar para vocês aqui. Vamos lá, vamos começar com o nosso futebol, como eu faço todo dia. Gente, meu Deus, aconteceu uma coisa que eu preciso confessar. Fica aqui entre nós, tá? Entre mim, você e a nossa comunidade aqui do ICL. O meu assessor pessoal de esportes, que você conhece muito bem, o Alex Amorim, o Alex não veio trabalhar hoje. Por quê? Porque o Flamengo detonou o Palmeiras ontem. Ele ficou deprimido e não veio. E aí nós tivemos que pedir, implorar aqui para o Caio vir para a tela aqui para representar o nosso querido Alex. O que aconteceu com o Alex, Caio? Me conta. Cara, eu só sei que quando o Palmeiras perde, alguém acaba faltando. E dessa vez foi o Alex. É estranho, né? Tava ganhando tudo, do nada quando o Palmeiras perde, ele desaparece também junto. Você sabe se chamaram o SAMU lá para atender? Porque a tristeza deve estar grande, né? O Palmeiras vinha só ganhando, de repente cai numa... Morreu, mas passa bem, né? Exatamente. Bom, gente, não preocupa não, tá tudo certo, amanhã ele tá aqui amanhã, cara? Você acha que ele já se Amanhã recuperou? ele tá aqui. Amanhã não tem jogo, né? Ele já conseguiu dar aquela recuperada, né? Então ele vai aparecer de volta. E quanto é que foi o placar do Palmeiras e Flamengo? Foi 2-0 pro Flamengo, Palmeiras perdendo dentro de casa, né? No Allianz Parque ontem. O Palmeiras ainda perdeu um pênalti, né? Foi um pênalti bem discutido, mas, enfim, poderia ter diminuído esse placar. Muito bom. E o que mais nós temos de destaque nos resultados, Caio? Teve o clássico no sábado, o Fluminense e o Vasco, né? O Fluminense acabou ganhando em casa, né? Do Vasco, teve São Paulo perdendo em casa também, né? Corinthians empatando. Isso também é uma novidade, né? Porque o São Paulo quase que só empata. Ganhar, ele ganha pouco. E agora começou a perder também. Exatamente, né? Acho que o São Paulo está focado mais na Libertadores, né? Mas em casa é raro ele acabar perdendo, ainda mais contra o Mirassol, né? Não desmerecendo nosso querido Mirassol. E o Corinthians perdendo, né? No sábado encerra quando Corinthians e Atlético Mineiro empatam também, né? Aí e o Neymar jogou, né? O Neymar jogou um bolão, né? Fez gol e tudo mais. Então, coisa rara de se ver, né? Coisa rara de se ver. Eu não sei se é coisa rara de se ver o Palmeiras perdendo ou o Santos ganhando, né? Fica aí a dúvida para os palmeirenses e para o Santista, né? Mas o nosso Santástico teve a primeira vitória no Brasileirão, né? Destaque para o goleiro Brazão do Santos. E é isso, vamos ver se essa zica da torcida do Santos sai, né? E do nosso menino Ney. Muito bom. E olha, gente, nós tivemos ainda a eleição do novo presidente da CBF e a apresentação do Ancelotti, não é isso? Exatamente, o Ancelotti chegou ontem, já tinha uma torcida esperando ele no hotel que ele ia ficar, né? Para depois ele ir para a casa dele, né? Mas já tinha uma torcida brasileira gigante lá, vuvuzela, já mostrando para que veio, né? Vamos ver se vai fazer alguma diferença no nossa seleção, né? Sobre isso vai aqui a opinião de quem não entende nada de futebol, mas quase sempre tem razão, tá? O Ancelotti, gente, é o italiano, né? É estrangeiro. E eu me lembro quando eu era mais novo e via, né, os técnicos sendo contratados, inclusive técnicos brasileiros, Tele Santana e Companhia Limitada, contratados para seleções estrangeiras, né? O Filipão lá em Portugal. E eu falava assim, meu Deus, esses países devem morrer de vergonha por não ter um treinador nacional para treinar uma equipe, um selecionado que vai representar o país. Agora, chegamos nós nessa condição. O Brasil, que é o país que tem mais títulos de futebol no mundo, é obrigado a recorrer a talentos estrangeiros como o Ancelotti para tentar botar ordem na casa.
é estranho pra caramba, não é? É muito não? estranho. Vamos ver se ele consegue fazer alguma diferença, né? Porque tem até um vídeo, para não dizer, é legal. Depois eu falar pro Alex um dia pesquisar sobre, né? Na época do Ronaldo, Ronaldinho, enfim, companhia, você via dentro do vestiário a galera jogando bola lá, não deixando a bola cair, tipo aquela altinha, né? Hoje em dia, tá a galera, a seleção brasileira no vestiário, tá tudo se embelezando, postando fotinha. Eu sei como então, é que é. não é o futebol a prioridade para esses caras, né? Vamos ver se o Ancelotti quebra esse mito da seleção brasileira. Pois é, mas melhor mesmo, gente, olha, para o nosso alento é prestar atenção na seleção brasileira feminina, viu? Aí não tem erro, sabe? Temos nosso Pelé, que é a Marta, tá tudo certo ali, e a gente precisa valorizar o futebol da mulherada, porque esses homens aí, enquanto ficam brincando de fazer maquiagem no vestiário, né, eles estão gastando energia que poderiam ter no campo e não jogam nada, né? Vamos ver Exatamente. que o Ancelotti, Carlo Ancelotti, vai poder fazer per noi, né? Beleza, Caio. Um abração para você, obrigado. Substituiu muito bem o Alex. Eu tô achando que se o Alex... Volta aí, Caio, volta aí. Volta aí, Caio. Voltei. Tô achando que se o Alex não sarar logo dessa depressão, ele vai perder o emprego dele aqui. Que isso, vou tentar cobrir os pés do Alex, a um murinho. Levante, Alex, levante da cama, homem. O mundo não acaba numa partida. Valeu, bom programa pra gente, chat. Pra nós. Bom, vamos lá, gente, vamos ver aqui, vocês viram, né? A coisa ficou mal parada, porque o Alex é uma peça importante aqui desse programa, né? E não consegui sair da cama porque o Palmeiras perdeu pro Flamengo. Mas acontece. Agora eu vou contar um segredinho pra vocês, é brincadeira, tá? Não foi por isso não, ele tá de folga hoje porque ele tinha uma folga para tirar, só coincidiu aqui, mas também vocês não precisam falar para ele, deixa ele achar que nós estamos metendo o pau nele aqui. Vamos lá para os destaques do ICL, vamos? Olha, uma matéria que você vê aqui no ICL, importantíssima, que fala sobre o arbítrio do Ministério Público, que tem o poder de iniciar a ação penal ou não iniciar. E na ausência da denúncia, o Poder Judiciário não pode fazer nada. Isso aconteceu agora no Ministério Público Militar. Nós falamos semana retrasada sobre algo que está acontecendo no Tribunal do Júri, porque muitas vezes policiais acusados de homicídio não são denunciados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. E centenas de crimes praticados por policiais acabam caindo na impunidade porque, repito, se o promotor público não oferece a denúncia, o judiciário não tem o que fazer porque não pode agir de moto próprio, né? E agora está acontecendo lá no Ministério Público Militar. Vamos ver o que diz esse primeiro destaque aqui do site do ICL. Você pode se acostumar, eu falo sempre aqui de manhã, consultar o nosso site para ter uma visão panorâmica das notícias do dia, tá bom? E essa aqui é a nossa principal manchete nesse momento no site. O Ministério Público Militar ignorou a omissão do Exército e arquivou uma apuração sobre acampamento golpista. O que diz a reportagem? Reportagem do Kleber Lourenço. O Ministério Público Militar arquivou a apuração sobre a conduta do Comando Militar da Amazônia, o CMA, durante os atos golpistas de janeiro de 2023, desconsiderando os relatos de autoridades civis que apontam omissão e até colaboração de militares com os acampamentos montados em frente ao quartel. A conclusão do órgão é que não houve, ao menos em tese, qualquer indício de crime militar. A decisão contrasta com os documentos produzidos pela Polícia Militar do Amazonas, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado e pela Casa Civil também do Estado do Amazonas. Um ofício da PM datado de 10 de janeiro de 2026 afirma, por exemplo, que a operação de desmobilização realizada no dia anterior, no dia 9 de janeiro, ocorreu sem qualquer apoio operacional do Exército Brasileiro. Mesmo com o acampamento instalado, havia já meses no entorno dessa unidade militar. Está aqui, olha, o facsímile de um documento produzido pela Procuradoria-Geral do Estado do Amazonas, né, que diz aqui, olha, cumprimento de decisão judicial que determinou a imediata dispersão de manifestantes. Conforme documentos em anexo, informe-se que a Polícia Militar do Estado do Amazonas obteve conhecimento da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, bem como da decisão proferida. Nesse sentido, a Polícia Militar do Amazonas deu imediato cumprimento à ordem exarada, promovendo a desocupação e dissolução total do acampamento localizado nas imediações do CMA. No entanto, diz aqui na última linha, olha aqui, ó, faz-se necessário destacar que não houve qualquer auxílio das Forças Armadas à Polícia Militar do Amazonas, tá bom? E o Ministério Público
né, cumprindo aí o papel de sabujo que muitos promotores têm se auto-atribuído, não denunciou ninguém. Sabe por quê? É muito mais fácil, né, para um promotor com simpatia por essa ala ideológica que promoveu essa baderna toda no Brasil, mandar isso aqui para o lixo, escutar meia dúzia de críticas e depois entubar isso aqui como se não tivesse acontecido nada, né? Prossegue aqui a nossa reportagem. A PM do Amazonas relatou que a ausência de apoio logístico e operacional comprometeu o planejamento e a execução da operação, exigindo a mobilização de todo o efetivo da corporação disponível na capital para cumprir a ordem do Supremo Tribunal Federal. O documento registra ainda que a entrada dos policiais na área foi feita com cautela devido à localização do acampamento nas imediações de uma instalação militar federal, sem detalhar qualquer situação de confronto ou ameaça direta por parte do Exército. Mais do que omissão, os documentos indicam uma atuação deliberada do Exército. Um relatório da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, de 11 de janeiro, afirma que o CMA, o Comando Militar da Amazônia, conduziu tratativas individuais com os manifestantes, diferentes das acordadas em reuniões do Gabinete de Crise, que foi realizadas entre 7 e 8 de janeiro. Segundo o documento, o Exército disponibilizou um espaço interno para armazenamento de materiais dos manifestantes e permitiu até que estes tivessem acesso ao interior da unidade para negociar. Alguém ainda tem dúvida do espírito golpista que emula o Exército Brasileiro? Alguém tem dúvida do espírito de corpo que emula o Ministério Público no seu apoio, no seu afã de apoiar o Exército Brasileiro naquilo que não poderia ter acontecido, ou seja, na manipulação dessa gente, né, que se posicionou ali nas imediações dos quartéis, não por acaso, tá? Não por acaso. E tudo isso vai ficar sem punição. Você pode continuar lendo a reportagem aqui no site do ICL, do iclnoticias.com.br. Eu vou voltar aqui para os outros destaques da nossa página, porque está muito bacana o noticiário hoje, né? Aqui no site do ICL você fica sabendo que um professor pediu demissão depois de uma aula sobre mitologia nas escolas cívico-militares, numa escola de São Paulo, sabe? Olha que absurdo, olha só que absurdo. Professor que passa a ser atacado por alunos, pais de alunos, e a vida dele vira um inferno e ele acaba tendo que se demitir de lá. Alvo de ataques, professor pede demissão após aula sobre mitologia em escola cívico-militar, diz aqui o destaque no nosso site. O docente é alvo de ataques de um vereador de extrema-direita e da gestão de Ilhabela, município aqui no litoral de São Paulo, né? Após uma aula sobre o conceito do tempo em diferentes culturas para uma turma do 6º ano, antiga 5ª série. Vamos lá para ver o que nos conta aqui o Gabriel Gomes no site do ICL. Ele diz o seguinte: César Augusto Mendes Cruz, professor, doutorando em História, pediu demissão da Escola Municipal Senador Major Olímpio, que adota o modelo cívico-militar na cidade de Ilhabela, no litoral de São Paulo, depois de sofrer ataques de um vereador de extrema-direita e da gestão do município por causa de uma aula sobre o conceito do tempo em diferentes culturas para uma turma do 6º ano. Essa aula, que foi dada no início do ano letivo, abordava interpretações de tempo na cultura ocidental e na cultura iorubá, com o mito Iroko. Em um dos momentos, o professor apresentava 3 obras de arte que retratam o tempo como uma figura masculina idosa. Uma pintura de Francisco Goya, uma de Rubens e outra de Jacopo del Celaio. A atividade terminou com a canção Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. Após um ciclo de 4 aulas sobre o assunto, César Augusto relata que algumas famílias procuraram a Secretaria de Educação de Ilhabela, alegando que o professor estaria mostrando material impróprio. Por que material impróprio? Diz aqui a reportagem, olha, entre aspas, supostamente um dos alunos não estava dormindo de medo por causa da pintura de Goya. Diz o docente, a pintura do artista espanhol exibida foi Saturno devorando um filho. Essa aqui, olha, gente, é uma obra de arte, tá? É uma obra de arte. Pesadelo mesmo é o que essas crianças veem na internet, né? Isso sim é pesadelo, pornografia, assédio de toda a natureza, mas um quadro de um pintor clássico, sabe? Tudo bem, é um quadro que retrata uma metáfora monstruosa, mas, sabe, uma criança no 6º ano, será que não pode ver material como esse? O alto escalão da secretaria, diz a nossa reportagem, sem aviso prévio, realizou uma reunião com o professor na própria escola municipal. Eu fui pego de surpresa.
vieram com a pauta de que as famílias haviam reclamado, queriam saber de que maneira a minha aula se enquadrava no currículo, contou o professor César Augusto. Eles já vieram com o currículo na mão, como sensores mesmo, querendo saber de que maneira a minha sala de aula se enquadrava dentro das habilidades previstas. Completa aí o professor. Então ele encaminhou um ofício à Secretaria de Educação da cidade solicitando a ata da reunião, só que não obteve resposta. E disse o seguinte: me senti extremamente vulnerável institucionalmente porque as regras da administração pública foram acolhidas nesse sentido. A regra diz que eu não posso ter contato direto com a chefia que não seja a minha chefia imediata. E aí eu fui levado para uma salinha que tinha o alto escalão da Secretaria de Educação, relata o professor que aparece aqui nessa foto. E o professor, então, foi alvo de ataques, diz a nossa reportagem. Na reunião, ele foi informado de que seu nome circulava em grupos de pastores e, desde então, o professor passou a ser alvo de diversos ataques. O principal deles partiu de um vereador de extrema-direita da Ilhabela, uma alma penada chamada Gabriel Rocha, de que partido? Do partido do Valdemar, do PL, né? Da tribuna da Câmara da cidade, o parlamentar centrou críticas no docente e atacou a obra de Goya. Essa aula foi dada para crianças de 10 anos. O que estão aprendendo é sobre um quadro libidinoso e perturbador. Esses caras do PL, eles têm algum problema com a sexualidade. Não é possível. Onde será que eles viram libido numa coisa? Eu não vi a aula, mas me parece que nem as obras de arte mostradas, nem o conteúdo pedagógico resvalam para o campo da sexualidade. Eu digo para vocês o seguinte: o que acontece é uma referência ao mito iorubá, né? Ao mito do candomblé. Alguém que os pastores fundamentalistas brasileiros querem colocar no reino dos demônios, né? Por quê? Para fazer com que as pessoas prestem atenção só à cantilena dinheirista que se prega nos cultos dessas igrejas que são, na verdade, empresas de tomar dinheiro dos incautos, né? E eles acabam tendo um poder enorme, por quê? Porque influenciam administrações como essa da Ilhabela a tomar medidas dessa natureza. Punir um professor porque deu uma aula de história com conteúdo absolutamente adequado e apropriado, tá? Olha só, mais uma declaração aqui, entre aspas, do vereador, né, que moveu essa campanha contra esse professor. Ele diz o seguinte: o professor que causou isso, depois ainda teve a coragem de ir à Câmara fazer denúncia contra os gestores que só quiseram conversar, completou. O vereador foi o idealizador da implantação das escolas cívico-militares em Ilhabela. Está aqui a cara do sujeito aqui, desse vereador lá da Ilhabela. Após o discurso do parlamentar, os ataques a César Augusto nas redes sociais se multiplicaram. O clima ficou muito difícil, disse ele, na escola, porque eu estava sendo abertamente atacado na Câmara, meu nome estava sendo veiculado em grupos de WhatsApp. Segundo o professor, a Secretaria de Educação realizou em março uma reunião com as famílias da turma, que foram incentivadas a procurar o Conselho Tutelar e o Ministério Público para denunciá-lo. Grande papel dos políticos da Ilhabela, uma cidade submetida ao mais abjeto bolsonarismo, né? E aí vem essa escola, essa conversa fiada de escola sem partido, de ensino sem ideologia. Ensino sem ideologia é sem ideologia adversária, porque no mundo dessa gente só existe um ponto de vista que pode prevalecer, é o ponto de vista do fascismo. E o que eles querem com essas escolas cívico-militar, mais uma vez, fica patente, é tutelar a mente das crianças para que elas virem elementos de reprodução dos conceitos que essas ideologias nefastas defendem, tá? E tem dito. Depois de falar sobre isso aqui nos destaques do ICL, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que restou para a gente mostrar para vocês. Olha só, o presidente Lula também deu uma declaração muito importante sobre a carnificina que Israel está promovendo lá na Palestina, né? Na faixa de Gaza principalmente, o massacre infindável que o mundo assiste passivamente, sem fazer nada, né? E chamou de covarde o ataque de Israel, muito adequadamente. E houve algo nessa história que foi, assim, próprio de um roteiro de filme de terror. Essa senhora que aparece aí na foto é mãe de 10 filhos, uma médica, 9 dos 10 morreram, e o que está vivo ainda está no estado gravíssimo, numa UTI, nos moldes como pode ser assistida a população desse enclave miserável aqui, que está sob ataque severo do governo fascista de Israel. Vou ler para vocês aqui a manchete. Isso aqui, quando eu vi essa notícia ontem à noite, me deu uma dor no coração, sabe? Porque não é possível tanta tristeza e tanta iniquidade sem que ninguém faça nada para barrar isso.
resta assim, a alegria de saber que o presidente brasileiro não se curvou, né, a esse silêncio mundial e está fazendo o que pode, que é protestar contra esse tipo de absurdo, né, de situação horrível promovida pelo governo fascista de Israel. O que diz aqui a matéria? O presidente Lula classificou neste domingo de vergonhoso e covarde o ataque aéreo de Israel que matou 9 filhos da médica palestina Alaa al-Najjar na faixa de Gaza no sábado. O bombardeio explodiu a casa de Najjar na cidade de Khan Yunis, na região de Gaza. Lula criticou as ações de Israel no conflito e disse que o único objetivo do governo israelense é expulsar os palestinos do território. O presidente voltou a chamar de genocídio o ataque a Gaza. E tem uma palavra aqui que ainda não foi usada, gente, mas essa palavra precisa começar a entrar no dicionário. Sabe por quê? Porque os judeus entendem exatamente o que ela significa. É a palavra diáspora. É isso que está sendo forçado pelo governo de Israel, algo abjeto, que tantas vezes submeteu o povo judeu assim, a migrações terríveis de um lugar para outro, para buscar um canto do planeta onde eles pudessem ter o mínimo de paz. E é exatamente o que eles fazem hoje, promover uma diáspora do povo palestino. E os que ficam são condenados à morte, como essas 10 crianças, né, filhas dessa médica, 9 das quais morreram durante o bombardeio e o único sobrevivente se encontra em estado deplorável, né? Segue aqui o nosso texto. A morte de 9 dos 10 filhos da médica palestina, como consequência do ataque aéreo no sábado, é mais um ato vergonhoso e covarde. Seu único filho sobrevivente e o marido, também médico, seguem internados em estado crítico, escreveu o presidente numa nota publicada nas redes sociais. E agora vamos saber como é que foi esse ataque. Em pleno plantão no hospital Nasser Khan Yunis, na faixa sul de Gaza, a doutora Alaa al-Najjar recebeu a notícia de que a sua casa foi bombardeada pelo exército de Israel. Ela saiu imediatamente para se deparar com os corpos carbonizados dos filhos retirados dos escombros. Sob uma tenda de luto montada no dia seguinte, perto da casa destruída, a pediatra permanecia em choque. Ao seu redor, mulheres choravam enquanto o barulho das explosões ainda ressoava no território palestino devastado por essa guerra. Corri para casa e a encontrei totalmente destruída, reduzida a um monte de escombros sobre meus filhos e marido. Sobre seus filhos e marido, disse a AFP, a irmã dela, que se chama Sara al-Najjar. 9 crianças estavam carbonizadas e irreconhecíveis. O 10º filho e o pai estão em estado crítico. Não pude reconhecer as crianças entre os sudários, disse chorando. Seus rostos tinham desaparecido. Olha que quadro tétrico, né? A Defesa Civil da faixa de Gaza anunciou no sábado a morte dos 9 filhos do casal de médicos palestinos em um ataque israelense. O exército israelense alegou à agência France Press que um dos seus aviões bombardeou vários indivíduos suspeitos de operar a partir de uma estrutura vizinha à posição de seus soldados nessa área. Certamente, né? 10 crianças, indivíduos suspeitos. Que vergonha desses assassinos do Estado de Israel. Que vergonha. Gente desumana, que não tem noção do sofrimento, que esqueceu tudo o que deveria ter aprendido 80 anos atrás, lá na Alemanha nazista. A afirmação sobre os danos causados a civis não envolvidos está sendo avaliada, acrescentou aqui o representante do Hamas. Não há lugar seguro em Gaza, diz a nossa reportagem, né? De acordo com pessoas próximas à família, o bombardeio aéreo foi realizado sem advertência na tarde de sexta-feira contra a residência familiar onde estavam as 10 crianças e o pai, que se chama, né? Porque ainda permanece vivo, Hamdi al-Najjar, que também é médico. Ele, gravemente ferido, está hospitalizado com o filho Adan, de 10 anos, o único sobrevivente entre as crianças que se encontram com cuidados intensivos. O restante da reportagem você vê no nosso site, tá? Me dá até embrulho, me embrulha o estômago ler uma notícia tão tétrica, né, de ações tão covardes, como diz o presidente Lula, contra uma população civil desarmada que está em frangalhos, porque não tem comida, porque não tem remédio, porque não tem um hospital que não seja alvo desses facínoras do governo fascista de Israel. É terrível ver, e principalmente é terrível ver o mundo calado diante dessa história toda, o mundo imobilizado pelos terroristas que governam, os fascistas que governam esse enclave chamado Israel, que aos poucos vai se apropriando de parcelas do território da vizinhança, expulsando todo mundo, como se o planeta tivesse nascido para servi-los. Absurdo isso tudo. Bom, vamos passar aqui para o restante do noticiário internacional. Quero mostrar para vocês aqui a capa do jornal Washington Post lá nos Estados Unidos.
O noticiário está bem diversificado. A primeira manchete do jornal hoje diz respeito aos veteranos, né? Uma declaração do Trump deixou todo mundo boquiaberto lá nos Estados Unidos, principalmente aqueles que serviram para combater o Talibã no Afeganistão, né? E a manchete é o seguinte: veteranos recuam diante do plano de Trump de acabar com a proteção contra a deportação de afegãos. O governo Trump afirma que as condições no Afeganistão melhoraram significativamente sob o domínio do Talibã. Aqueles que lutaram na guerra dizem que a declaração é risível, diz aqui o Washington Post no jornal. Gente, olha que absurdo, né? O Trump, pelos princípios dele, acho que não tem nenhuma incoerência aqui, mas considerar que o Talibã, que submete mulheres a uma condição equivalente à dos animais irracionais, né? Que governa com mão de ferro um país hoje numa ditadura, uma ditadura terrível. E o Trump, né, que é o presidente supostamente daquilo que ainda é uma democracia, só supostamente, né, elogiando, enaltecendo esse tipo de massacre, é muito estranho mesmo. A outra manchete aqui: surto de Escherichia coli, adoeceu mais de 80 pessoas, né? Onde é que foi que isso aconteceu? Vamos ver, foi lá nos Estados Unidos mesmo, né? 80 pessoas com Escherichia coli. Outra matéria fala dos gastos federais e olha, aqui é uma matéria importante, porque esse fenômeno está acontecendo também no Brasil, tá? O que está acontecendo lá nos Estados Unidos? Virou uma febre a busca pelo Mounjaro, que é aquele medicamento para emagrecer, que é concorrente do Ozempic, né? E a manchete do Washington Post fala que os pacientes navegam por um labirinto insano para poder comprar os medicamentos para perda de peso. E que os planos de saúde mudaram a forma como cobrem os medicamentos desse tipo, né, para perda de peso, para controlar custos, forçando médicos e pacientes a se adaptarem rapidamente. Então, já está acontecendo aqui no Brasil. Sabe, aqui no Brasil ainda tem uma onda de criminalidade que está sendo alimentada por causa do alto preço dessas drogas, né? Uma única ampola do Ozempic custa hoje R$ 1.062 e o Mounjaro, que é um remédio que dizem que é mais eficiente, custa R$ 1.300. É uma fábula, né? Muita gente no Brasil não tem nem sequer condição de pensar em fazer um tratamento como esse. Agora, nas farmácias, virou uma loucura a busca por esses medicamentos e outros. E também isso acabou gerando uma onda de assaltos, farmácias que são assaltadas para o roubo desse tipo de ativo, que são os medicamentos para emagrecer, né? Muita procura, um mercado paralelo muito ativo, que é onde acabam indo parar essas seringas que são assaltadas de farmácias do Brasil. Então tome cuidado, quando alguém te oferecer essas drogas aí por um preço camarada, desconfie, porque pode ser falsificação, é mais difícil, mas pode ser produto principalmente contrafação. E não acontece só aqui, está acontecendo também lá nos Estados Unidos, né? E o Washington Post também traz uma matéria bastante interessante aqui sobre o número de estudantes estrangeiros lá nos Estados Unidos, porque lá está em pleno vigor essa polêmica em torno da tentativa do Trump de expulsar todos os estrangeiros de Harvard, né? Eles são quase 30% dos alunos lá, mas a briga não é só com Harvard, é também com Columbia, com outras universidades americanas que têm programas para acolher estrangeiros que o Trump deplora, odeia e quer ver longe de lá. Né? E aqui traz um mapa interessante a matéria, porque sabe-se que os estudantes de outros países, entre esses estudantes, tem muitos estudantes brasileiros. Só que essa informação está aqui na capa do jornal. Deixa eu mostrar aqui para vocês no mapa que eles publicaram. Não estou encontrando, eles tiraram o mapa aqui da manchete e eu me ferrei aqui queria mostrar o mapa para vocês, porque tem muitos estudantes brasileiros lá, tá? A matéria do Washington Post diz o seguinte: olha, mais de 1 milhão de estudantes internacionais frequentam faculdades nos Estados Unidos a cada ano, gerando bilhões de dólares para a economia americana e impulsionando os setores de ciência e tecnologia do país. Muitos deles agora se encontram na mira da batalha do governo Trump para exercer controle sobre universidades de elite no país. Esses estudantes têm uma parte essencial das instituições de ensino superior nos Estados Unidos, tem sido, né, uma parte essencial das instituições de ensino superior nos Estados Unidos durante décadas, contribuindo para a economia e a pesquisa no país, é o que dizem os especialistas. Stuart Anderson, que é diretor executivo do think tank apartidário National Foundation for American Policy, disse que estudantes internacionais ajudam a transformar universidades americanas em centros de pesquisa e inovação. O que ele disse aqui, entre aspas: estudantes estrangeiros ajudam a dar aos Estados Unidos
um centro vibrante de ciências e pesquisa de ponta e ajudam empresas americanas a prosperar em áreas como tecnologia, em particular, sejam elas startups ou funcionários-chave de empresas do Vale do Silício, disse ele, né? E aqui, olha, tá o percentual de estrangeiros entre o alunato das universidades. Olha, na NYU, na New York University, eles são 27,2%. Da Northwestern University, que é de Boston, 21%. 21 mil estudantes. Na Universidade de Columbia, em Nova York, são 20.300 e vai por aí afora. Quer dizer, eles formam um corpo extremamente importante, até porque eles pagam as tuitions, né, as mensalidades integrais. Isso pode chegar a $300 mil por ano numa universidade, por exemplo, como Harvard, né? Isso gera, sim, agregados para a economia americana e, inclusive, subsidia, né, o estudo de pessoas que têm bolsas, que são bolsistas e que não podem acessar esses cursos a não ser pela via da filantropia e da ajuda de terceiros, tá? Então está aqui o jornal, mais uma vez, descortinando essa realidade contra a qual se insurge o governo Trump. Por quê? Por falta de discernimento, né? Por ódio ao estrangeiro, quer expulsar todo mundo de lá para que os Estados Unidos sejam aquilo que Hitler formulou lá na Alemanha nazista, né? O grande império branco ariano, né? Agora não é mais ariano, é americano, mas exclusivamente para o desfrute de americanos que ele considera americanos. Vamos passar agora para o inglês The Guardian, que é outro jornal importante que eu gosto de mostrar. E o Trump fazendo aqui suas observações sobre as conquistas da Rússia sobre a Ucrânia, né? E vem aqui uma declaração dele, uma declaração controvertida. Trump alerta que tentativas de conquistar toda a Ucrânia levarão à queda da Rússia. Ele, num tweet paradoxal, ele diz que tem uma boa relação com Zelensky e com o Putin, especialmente com o Putin, mas acho que o Putin está ficando doido com essa história de querer tomar a Ucrânia inteira e que, na verdade, a tentativa de dominar a Ucrânia equivaleria à queda da Rússia, tá? Vou ler aqui para vocês um trechinho, olha. Donald Trump alertou que se Vladimir Putin tentar conquistar toda a Ucrânia, isso levará à queda da Rússia ao mesmo tempo em que ele criticou Volodymyr Zelensky em uma postagem no domingo, ontem, na Truth Social, que é a rede social dele. Sempre tive um ótimo relacionamento com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele. Ele ficou completamente louco, escreveu Trump em uma publicação nas redes sociais, acrescentando: eu sempre disse que toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja se mostrando certo, mas se ele fizer isso, ou seja, se tentar tomar a Ucrânia inteira, isso levará à queda da Rússia. Mais cedo, no domingo, diz aqui o Guardian, o presidente dos Estados Unidos disse a repórteres que estava surpreso com o fato de que seu colega russo tivesse intensificado o bombardeio de cidades ucranianas, apesar dos esforços que ele, o rei do mundo, o rei Zola, né, o presidente dos Estados Unidos, estava aí negociando um cessar-fogo. Pressionado por um repórter a dizer que estava considerando seriamente impor mais sanções à Rússia, o Trump respondeu: com certeza, ele está matando muita gente. O que diabos aconteceu com ele? E aí fica a pergunta, né? Russo que mata ucraniano é sancionado. E israelense que mata palestino, nada? Bom, o Trump ainda falou mais uma frasinha que é a seguinte: olha, tudo que sai da boca dele causa problemas, eu não gosto disso, é melhor ele parar. Parece estar falando com um funcionário dele, né? Pois é. Então já falamos sobre essa questão do Lula ter criticado aqui o ataque israelense que matou os 9 filhos, muito certamente, muito assertivamente, muito acertadamente criticou e mandou muito bem. Olha só, temos agora o noticiário no Brasil. Eu queria começar isso aqui por essa questão do IOF. Por quê? Porque o IOF causou uma celeuma a mais, provocou um recuo do governo, né? E as consequências não acabaram, né? Foi mais uma vez falta de competência técnica e de capacidade para o governo Lula diante de medidas que, obviamente, que criariam repercussão e falta de coragem para enfrentar essa repercussão. Estou falando do IOF cobrado de fundos de investimento estrangeiros, né? E as consequências não se esgotaram porque hoje ainda os dois briguentos do governo, Rui Costa de um lado, Fernando Haddad de outro, vão se reunir, vão se encontrar com o presidente Lula às 4 da tarde em Brasília para botar, né, a coisa que está muito mal parada, para fazer um freio de arrumação ali, é o que o Lula quer. E o Estadão
está nos dizendo aqui nessa matéria que você vai ver agora, que o Caio vai mostrar, a equipe econômica aguarda sinal verde de Lula para compensar a perda de IOF e antecipar medida, né? Será que vem mais uma no lombo da gente, classe média? Olha, está dizendo aqui no intertítulo que os técnicos defendem um aumento do contingenciamento, ou seja, corte de programas sociais, tá? E anúncio imediato, mas a decisão final defende o aval do Planalto. O que nos diz aqui a matéria do Estadão? A equipe econômica ainda aguarda sinal verde do Palácio do Planalto para aumentar a contenção de gastos em 2 bilhões para compensar a perda de arrecadação com recuo na cobrança de IOF sobre envio de recursos de fundos ao exterior. Há duas dúvidas entre os técnicos. Primeiro, se o governo vai fazer um novo corte ou uma nova medida de arrecadação. Segundo, se irá esperar o próximo relatório bimestral de receitas e despesas em julho para anunciar o corte ou se vai antecipar o assunto. O mais provável, segundo o Estadão, é que o contingenciamento seja feito agora pela urgência do tema e no próximo bimestral, no próximo boletim bimestral, no próximo balanço bimestral, o governo lance mão de alguma medida arrecadatória para compensar. E com isso, esse contingenciamento adicional poderia ser revisto. Na última quinta-feira, o governo promoveu uma contenção de gastos de 31,3 bilhões de reais no orçamento deste ano, mas veio a surpresa, né, que foi o aumento do IOF para previdência privada, câmbio e crédito para empresas. Dentro dessas medidas, a que mais estressou o nervosinho do mercado financeiro, né, foi a taxação do envio de recursos de fundos ao exterior, o que forçou o recurso do governo nessa medida específica. A classe média, como não tem um lobby para defendê-la, dançou, né? Porque o percentual era o mesmo para todo mundo. E era uma pancada mesmo, era 3 vezes mais. A classe média é incorpórea, não tem porta-vozes na Faria Lima, então ela se ferrou porque o governo manteve para qualquer ser humano mortal, o sujeito que já faz compra pela Shopee ou que vai para a Disneylândia ou que tem algum investimento lá fora, 3,5% de IOF, tá? Mas os bancos não podem pagar, né? Porque eles não podem nunca. O desejo dos técnicos da Fazenda e do Planejamento é que haja uma nova contenção de gastos, mais 2 bilhões de reais, que somariam 31,3 bilhões, 20 bilhões em contingenciamento e 10,6 em bloqueios, e que isso seja divulgado imediatamente e não no próximo bimestre. Isso ajudaria, na visão da equipe econômica, a dar uma sinalização de compromisso com o reequilíbrio fiscal e a superar os ruídos provocados pela medida, que foi vista como uma forma de controle de capitais. A decisão final ainda depende do sinal verde do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que sempre tem a palavra final sobre assuntos relacionados a cortes e bloqueios do orçamento. Lula e a Casa Civil também devem ser consultados sobre que ministérios devem sofrer os maiores cortes. Na última sexta-feira, em entrevista em São Paulo, o ministro Fernando Haddad afirmou que o governo poderia aumentar o congelamento de gastos, mas não deu ainda a decisão como certa. O que ele disse? Podemos ter que ampliar o contingenciamento ou alguma coisa desse tipo. Podemos ter que fazer ao longo da semana algum ajuste nessa faixa, afirmou Haddad. Então está aqui, né? Hoje às 16 horas vai ter lá uma reunião. Esse último recuo, o terceiro consecutivo, né? Foi PIX, depois qual foi o segundo, já me esqueci, agora o terceiro que foi a questão do IOF. São 3 recuos muito ruins, porque eles criam a imagem de um governo tíbio, né? De um governo que não tem muita consistência, porque horas depois de anunciar uma medida, já vai lá, fica muito impressionado com a reação desse sensibilíssimo mercado financeiro, volta atrás. Olha, gente, e o ruído só não foi maior, por quê? Porque não deu tempo dessa vez, o recuo foi rápido, né? Quer dizer, não demorou dias aqui apanhando o governo, mas continua apanhando nas redes sociais, por quê? Porque dá munição para a extrema-direita bater. É isso que está acontecendo, tá? Vamos seguir aqui com o nosso noticiário. No jornal Folha de São Paulo, nós temos aqui no tab do UOL uma matéria, mas eu não vou conseguir ler para vocês aqui porque o paywall está nos atrapalhando aqui. Então, eu vou passar aqui para um prognóstico feito pela Folha. Nós temos de tempos em tempos aqui motivos para objetar o crescimento econômico. Vocês sabem, toda vez que a economia começa a ir bem, surgem aqui algumas situações até risíveis, né? Por exemplo, quando o ex-presidente do Banco Central reclamou que o Brasil estava sujeito a um processo inflacionário porque não tinha mão de obra, tinha um apagão de mão de obra, isso é muito ruim, então a economia não podia continuar crescendo, porque nós não temos trabalhadores suficientes para poder tocar o barco com o crescimento da economia, né? Agora, sabe o que é que está ameaçando?
Olha aqui, ó, na Folha de São Paulo, está aqui do seu lado. Apagão de servidores. Ameaça travar projetos de infraestrutura e concessões. Será que o Brasil está vivendo uma situação tão ruim assim do ponto de vista da conformação do seu mercado de trabalho? Olha aqui, ó, vamos ler para vocês. Centenas de projetos de infraestrutura de transportes e concessões planejados para 2025 e 2026 correm o risco de ter seus cronogramas comprometidos por limitações de pessoal. Órgãos do próprio governo federal apontam a falta de funcionários qualificados em postos-chave para dar conta do volume de trabalho planejado. Documentos do Ministério de Portos e Aeroportos obtidos pela Folha apontam dificuldades enfrentadas por servidores públicos para cumprir as suas agendas. A reportagem também obteve informações a respeito das limitações da Infra-SA, que é a estatal ligada ao Ministério dos Transportes, que é responsável por praticamente todos os estudos e planos logísticos do país, além do gerenciamento das obras públicas das ferrovias e das ferrovias federais. A reportagem informa que no Ministério de Portos e Aeroportos essa falta de pessoal afeta diversas áreas, em especial a Coordenação Geral de Logística e Contratações. Essa coordenação, ela cuida de todas as licitações, contratos, patrimônio, transportes, serviços administrativos e gestão documental da pasta. A equipe atual conta com só 17 funcionários. De janeiro a abril deste ano, a coordenação teve que dar andamento a 200 processos administrativos e gerenciar diretamente 51 contratos do Ministério. O coordenador da área atua simultaneamente em 31 contratos, além de exercer funções gerenciais. Constata-se que a urgência de recomposição da equipe, visando mitigar riscos operacionais e assegurar a eficiência e legalidade e conformidade das ações administrativas, afirma a coordenação em um relatório encaminhado à cúpula do Ministério dos Portos e Aeroportos, né? Diz que precisa ter pelo menos 53 pessoas, né? O número 54 é até cabalístico, porque 53 pessoas aqui é praticamente 3 vezes, né, a quantidade de pessoal que está lá trabalhando. Agora, só falta, né, o Brasil, que já tem tanta dificuldade para realizar investimentos, de repente se vê aí com obras paralisadas porque faltou gente para fazer a supervisão técnica no governo federal. Mais um absurdo, né? Outro assunto, outro voo com deportados brasileiros saiu dos Estados Unidos e chegou ao Brasil. A matéria é de ontem, né, com data de ontem, então esse voo chegou ontem e ela nos informa que o governo Lula informou que esse avião chegou ao Brasil. A Secretaria de Comunicação da Presidência da República confirmou que 90 homens e 13 mulheres desembarcaram no Aeroporto Internacional de Fortaleza, o posto avançado de atendimento humanizado ao migrante, recepcionou o grupo. 3 passageiros têm restrições com a Justiça Brasileira, foram mantidos sob custódia da Polícia Federal. Outros 76 viajaram em um avião da FAB para o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Como revelou o UOL, uma das deportadas é fugitiva dos ataques do 8 de janeiro. Isso aqui foi matéria na semana passada, né? Ela se chama Cristiane da Silva, tem 36 anos. Ela foi levada direto para a Superintendência da Polícia Federal na capital do Ceará. Ela foi presa porque a imigração legal dos Estados Unidos a localizou lá um dia depois da posse do Donald Trump em janeiro. Há um mandado de prisão aberto contra a garçonete, condenada pelo Supremo por associação criminosa. O ministro Alexandre de Moraes havia substituído a pena por uma restrição de direitos, como prestação de serviços comunitários, pagamento de multa e participação em um curso sobre democracia. Até agora, o Brasil já recebeu 783 repatriados entre fevereiro e maio deste ano, segundo a Presidência da República. E desse total, 616 são homens, 155 são mulheres, 12 não tiveram o gênero informado. A reportagem também informa que, desde que voltou ao governo dos Estados Unidos, o presidente Trump tem endurecido a política migratória. Ele venceu as eleições do ano passado com fortes discursos contra a imigração, prometendo deportação em massa de milhões que entraram ilegalmente, entre eles os brasileiros, né? Então está aqui a informação no site do UOL. Gente, olha, esta semana nós vamos ter aqui no ICL um evento do qual você precisa participar, tá? Vai ser no dia 29, eu vou pedir para o Caio botar aqui no telão para mim o nosso evento de hoje. Caio, por favor, é o nosso marketing aqui de hoje. Império Malafaia. A gente vem falando isso aqui já há alguns dias, é um documentário muito denso,
produzido pela Juliana Dalpiva e pelo Igor Melo, contando quem é esse sujeito, Silas Malafaia, que se apresenta hoje como porta-voz da direita brasileira, da extremíssima direita, usa o dinheiro dos fiéis para manter a si mesmo e as causas políticas que ele representa, tá bom? Enquanto ele vai se tornando um milionário às custas dos fiéis da sua igreja. Você vai saber hoje, aliás, no dia 29, né, nesse documentário, de onde é que vem o dinheiro todo que abastece as contas desse sujeito, tá bom? Então não perca, é dia 29 de maio, na quinta-feira desta semana, às 8 horas da noite. E para que você possa assistir, você tem que pegar o seu convite, o seu ingresso. E você faz isso aqui, ó, despertacl.com.br. Tá? Pode entrar aí agora, é um segundinho, só você deixa lá o seu e-mail e a gente manda o convite para você participar desse evento com a gente, tá bom? Beleza? despertacl.com.br. Vou dar aqui uma notícia boa, uma notícia alvissareira. Não é uma notícia de hoje, mas é uma notícia importante. E, olha, o Brasil está fazendo bonito, né, gente, com o cinema brasileiro. Nós tivemos mais um filme ovacionado lá em Cannes dessa vez. E nós ainda temos aqui os ecos de Ainda Estou Aqui, que continua brilhando lá fora. Veja só essa manchete também do UOL. Ainda Estou Aqui entra na lista dos melhores filmes do New York Times. Legal isso, né? Essa lista é super importante porque ela leva a gente para os cinemas lá nos Estados Unidos e no mundo inteiro, né? E a informação diz o seguinte: o jornal americano The New York Times nomeou Ainda Estou Aqui como um dos melhores filmes que as pessoas podem ter deixado passar no ano passado e no começo deste ano. O longa estrelado por Fernanda Torres é uma das recomendações do jornal para quem quer assistir a bons filmes no feriado americano Memorial Day, que é celebrado nesta segunda-feira, hoje. Junto à obra brasileira estão os filmes Sinners, Black Bag, Friendship e The Last Showgirl, Presence e mais alguns, né, sendo um dos únicos títulos estrangeiros nessa seleção do New York Times que o pessoal vai assistir lá nos Estados Unidos durante esse feriado que se comemora no dia de hoje. Na lista, a atuação de Torres foi fortemente elogiada, a Fernanda Torres. A crítica Alison Wilkinson apontou que a atuação da brasileira impressiona, afirmando que Fernanda Torres reveste a sua performance com todas essas emoções e seu olhar penetrante é magnético. Legal, né? Ótimo elogio a Fernanda Torres aí nesse filme que brilhou, que continua brilhando nos cinemas do mundo inteiro, né? E que se você não assistiu, não deve perder. Uma curiosidade agora, você já ouviu falar nessa palavra que está aí na sua tela? Bota aí pra gente, Caio, por favor. Narcocídio. Sabe o que é isso? A explicação está na própria manchete, né? É um novo tipo de crime que está sendo discutido pelo Congresso Nacional. A matéria nos conta que a CCJ do Senado aprovou o projeto com o crime chamado narcocídio. Juristas ouvidos pelo UOL alertam que a proposta pode violar princípios constitucionais. E o que é o tal do narcocídio? O texto prevê penas de até 30 anos para homicídios ou lesões corporais cometidos durante disputas por território ou cobranças de dívidas do tráfico de drogas. Proposta de autoria do senador Jaime Campos, do União do Mato Grosso, teve relatoria de Sérgio Moro, você já conhece esse, né? União do Paraná, que inclui emendas para endurecer as punições. A matéria segue agora para análise da Câmara dos Deputados, salvo se houver um recurso para votação em plenário. Batizado de narcocídio, esse novo tipo penal abrange crimes cometidos para garantir o êxito, o lucro ou a continuidade da atividade do tráfico. Também foi incluída a figura da coação criminosa no tráfico, com penas que variam de 4 a 30 anos de prisão, dependendo do resultado da violência. O projeto ainda propõe classificar essas condutas como crimes hediondos. Hoje, homicídios acontecidos no contexto do tráfico podem ser enquadrados como homicídio qualificado por motivo torpe, com penas que vão de 12 a 30 anos. Lesões corporais, por sua vez, são punidas conforme a gravidade. Casos de coação são analisados à luz de dispositivos como constrangimento ilegal, ameaça ou coação. Só que com o novo tipo penal do narcocídio, essas condutas passariam a ser tratadas como narcocídio, com pena mínima de 20 anos, mesmo nos casos em que antes não se aplicava uma punição tão severa. Os juristas que o UOL ouviu atentam para o fato de que essa proposta é desnecessária, fere princípios constitucionais e pode agravar a crise carcerária sem efeitos concretos no combate à violência. Gente, o país é o segundo país que mais encarcera gente no mundo, perde só para os Estados Unidos, se é que ainda perde, que ainda não ultrapassou os Estados Unidos, né? E se
contenção de supostos prisioneiros, se o encarceramento em massa produzisse algum resultado, nós seríamos o país mais seguro do mundo. A mesma coisa com a violência policial. Se a violência policial ocorre tão desbragadamente no Brasil, mais violência só vai tornar o país pior do que já é. Não te parece óbvio isso? Não é um raciocínio lógico? Porque sendo um dos países mais violentos do mundo, tendo a polícia mais violenta do mundo e sendo o segundo maior encarcerador do planeta, o Brasil continua produzindo índices de violência inacreditáveis, né? O cidadão europeu que vem aqui fica absurdado com os números do Brasil, sabe? Existe uma guerra que mata mais do que praticamente todas as guerras do mundo. Eu depois vou fazer o comparativo aqui, mas eu acho que o Brasil está matando mais do que o Estado de Israel mata na faixa de Gaza. Muito mais, hein? Numa situação de guerra declarada. Uma notícia boa aqui também para o pessoal do INSS, que foi tungado aí durante tantos anos, né? A partir de 2017, governo Bolsonaro, que continuou sendo roubado durante o governo Lula e só parou agora, né? O INSS está começando a devolver o dinheiro que foi furtado da conta, né? E está aí na manchete da Folha de São Paulo que paga a segunda parcela e o do 13º, e além de devolver o desconto das associações a partir dessa segunda-feira. Então vai cair um pichulecozinho na conta dos aposentados, depois de terem sido tão roubados e vilipendiados e explorados. Agora, a partir de hoje, começa a ser pago, né, o 13º antecipado, e também começa a ser devolvida essa tunga que foi feita aí por gente inescrupulosa, por um núcleo de bandidos mancomunados com servidores bandidos também do INSS. E a matéria diz o seguinte: o INSS inicia nessa segunda o pagamento da segunda parcela do 13º para quem tem direito ao abono e também devolve valores de mensalidade de associações e sindicatos, mas só os que foram descontados no mês de abril, tá bom? O valor total que vai ser devolvido é 292,7 milhões. O dinheiro é depositado diretamente na mesma conta em que o aposentado recebe o seu benefício mensal. Todos os beneficiários devem receber o depósito até o dia 6 de junho, né? De hoje, dentro das próximas 2 semanas aí. Dentro das próximas 2 semanas. Descontos já foram retidos pelas entidades porque a folha de pagamento de abril já havia sido processada antes da decisão do governo de bloquear as cobranças após o escândalo das fraudes envolvendo o INSS. E aqui estão as datas, né? Para quem tem final 1 e recebe um salário mínimo, a data de pagamento é 26 de maio, e para quem recebe sinal 0 é no dia 6 de junho, mudando aqui a data um dia a cada dígito do final do carnê de contribuição, tá bom? Para quem recebe acima do salário mínimo, vai demorar um pouquinho mais, finais de 1 e 6 paga no dia 2 de junho, 2 e 7 no dia 3, 3 e 8 no dia 4, 4 e 9 no dia 5, 5 e 0 pagam no dia 6 de junho, tá bom? Mais uma notícia aqui, é uma dessas notícias que deixam a gente aqui né, com a pulga atrás da orelha com o Brasil. Olha só, uma desembargadora nos conta o Fausto Macedo, ótimo repórter e colunista do Estadão, dizendo o seguinte: uma desembargadora segue recebendo acima do teto depois que processou o jornal porque divulgou o contra-cheque dela. E o Fausto Macedo, que é um repórter muito astuto, foi lá e procurou saber quanto ganha, e a mesma desembargadora que processou continua recebendo a mesma coisa. Iris Medeiros Nogueira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, pediu dano moral depois que o Zero Hora publicou uma reportagem com seus rendimentos em abril de 2023. Foram de R$ 662 mil. Os contra-cheques estouraram até 3 vezes o limite constitucional em todos os meses desde então, graças às tais verbas complementares, né? Que é o jeito como eles fazem para burlar o teto constitucional. O Estadão pediu uma manifestação da magistrada. A Corte afirma que verbas que eventualmente excedam o teto remuneratório só as que possuem natureza indenizatória, ou seja, choveu no molhado, não falou nada com nada, né? A desembargadora se chama Iris Medeiros Nogueira, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ela vem recebendo essas remunerações. O Estadão pediu a manifestação, essa manifestação não houve, a Corte informou só que são verbas indenizatórias e, por fim, o maior oleria da desembargadora no período foi de abril de 2023, quando ela recebeu esses 662 mil. Em seguida vieram novembro de 2024 com 277 mil e fevereiro de 2025 com 230 mil. Me pergunto aqui o que esses desembargadores e juízes fazem para receber uma dinheirama dessa, né? Por que trabalham tanto assim? E olha, tem 2 férias por ano, né? Tem, enfim,
ainda tem o recesso, enfim, é uma mordomia incrível. Depois você reclama, estamos trabalhando demais, o judiciário trabalha demais. De fato, alguns juízes trabalham demais, outros só ganham demais, não é verdade? Gente, assim nós terminamos aqui essa segunda-feira. Quero dizer para vocês que eu continuo com vocês no N1, daqui a pouquinho vou lá para baixo, no outro estúdio, estarei com vocês lá. E eu desejo a vocês uma ótima semana, que tudo corra bem para todo mundo e a gente se encontra aqui amanhã às 7 da manhã, tá bom? Tchau, muito obrigado pela audiência, até amanhã. A verdade, polêmica e bombástica sobre Silas Malafaia. Dia 29 de maio, o ICL traz para vocês o documentário mais bombástico que já produziu. Uma denúncia histórica. O Império Malafaia. A verdade sobre o patrimônio de um dos pastores mais poderosos do Brasil. A gente se vê lá.